Em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo escreveu: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Para Ele seja a glória na Igreja. A Igreja, a família de Deus, é a glória dos pais. Quando nós pensamos sobre nossas famílias carnais, lembramos das palavras de Provérbios 17, versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Glória. Glória para os pais, glória para os filhos. E assim, a família é a glória dos pais. Quando pensamos em pais criando filhos, pensamos em sacrifícios, sofrimento e alegria. Sacrifícios que os pais fazem justamente para criar a família. Muitas vezes começando a vida com poucos recursos financeiros e sacrificando muito para alimentar e dar abrigo para seus filhos. Também pensamos sobre sofrimento. Talvez a pior angústia para muitos pais é quando um filho se desvia do caminho do Senhor, se mostra um filho pródigo que desrespeita o ensinamento que recebeu e principalmente desrespeita o próprio Senhor. Mas a alegria, quando a família volta e se reúne com os pais, todo mundo está junto, é momento de grande alegria para os pais. Assim, numa família carnal, temos sacrifícios, sofrimento e alegria. E quando pensamos sobre a família de Deus, observamos as mesmas coisas. Sacrifício. Sacrifício para formar essa família. Paulo escreveu para os Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 6, sobre a necessidade de manter a santidade na vida. Mas ele falou sobre o sacrifício que foi feito para dar vida para nós. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. O sacrifício feito para criar essa família foi o sangue de Jesus Cristo. E uma vez que nós entendemos que fomos remidos pelo sangue de Cristo, devemos ser para louvor da sua glória, como Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 12. Somos a herança de Deus. Efésios capítulo 1, no versículo 11, ele disse: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E no versículo 12 ele continua: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Somos a herança de Deus para glorificar o nosso Pai. Isso nos leva a lembrar até da criação. Deus criou os seres humanos capazes de amar e se alegra com o amor demonstrado pelos seus filhos, quando os filhos são fiéis e refletem bem a santidade do Pai. Deus fica feliz com isso e nós podemos ser a glória do próprio Senhor. Deus é glorificado pela obra que Ele realiza em nós. Você já conheceu alguém que gosta de mexer com a restauração de carros antigos? Talvez pegue um carro que foi deixado no campo em algum lugar por muito tempo, cheio de ferrugem, quebrado, e trabalhe com amor para restaurar aquele veículo e se torna um carro lindo demais, que chama a atenção quando passa na rua. Esse trabalho realizado de uma reforma total, uma transformação de um veículo, traz prazer para quem faz. Nunca mexi com essas coisas, mas eu admiro o trabalho dos outros. E Deus também é glorificado pela obra que Ele realiza em nós quando faz uma transformação. Ele salvou
pecadores, nós. Romanos capítulo 5, começando no versículo 8, Paulo comenta sobre esse trabalho importante que Deus tem feito em nós. Romanos 5, do versículo 8 ao 10. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ele salvou pecadores. Que trabalho de uma transformação incrível. E assim a sabedoria de Deus se manifesta na igreja, na sua família que ele criou. Efésios capítulo 3, no versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo escreveu: E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A sabedoria dele se torna evidente até para seres espirituais enxergarem na igreja que ele criou. O amor de Deus é demonstrado no fato que ele nos chama de filhos. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz: Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. E assim Deus faz essa obra de transformação para nos chamar de filhos. Mas uma obra que não terminou ainda. Ele continua, versículo 2, Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Um trabalho que ainda não acabou, porque esperamos ainda a glória celestial. Mas devemos entender que essa obra é de Deus. Como aquela pessoa que faz uma restauração num veículo e deixa uma coisa linda. Deus trabalha com pecadores, feios, sujos, e faz uma coisa linda. Diz Efésios 2, versículos 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Gálatas capítulo 6, versículo 14 também. Ele frisou esse fato, que a obra divina realizada nas pessoas salvas, disse versículo 14 de Gálatas 6, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. A obra da redenção é uma obra divina. É Deus que faz de nós algo que traz honra e glória para Ele. Mas agora vamos perguntar, nós realmente glorificamos nosso Pai? Pensamos em como nós agimos na família. Porque filhos rebeldes mancham o nome da família. Deixam os pais envergonhados. E filhos rebeldes contra Deus fazem a mesma coisa, manchando o nome da família, o nome do Senhor, e deixando Deus envergonhado. Nós devemos viver para honrar o nosso Pai. Mais uma vez, olhando para o que Paulo disse em Efésios, no capítulo 4, versículo 1, ele falou: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. De viver como filhos de Deus, refletindo bem no nome do nosso Pai. Em Romanos capítulo 6, Paulo também frisou a importância de viver como pessoas transformadas, não mergulhando no pecado, mas deixando que Deus transforme a nossa vida. Capítulo 6 de Romanos, versículos 1 e 2. Que diremos, então?
Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? E assim podemos honrar o nosso Pai. Nós fomos criados para boas obras. Eu já li Efésios 2, versículos 8 e 9. Agora vamos ler mais um versículo. O que ele diz no versículo 10 do mesmo capítulo? Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fomos criados para realizar boas obras que honram nosso Criador. E assim devemos imitar a pureza do Senhor. Olhando em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, onde João nos incentiva a imitar vários atributos importantes de Deus. Ele disse, no versículo 3, e todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Refletimos no Pai Celeste e Santo quando demonstramos vidas de pureza e santidade. Resumindo a mensagem desta última de uma série de mensagens sobre a família de Deus, que Deus seja glorificado pela vida dos seus filhos. E se você perdeu algumas das outras mensagens sobre esse tema, pode encontrar um playlist no nosso canal no YouTube que inclui todas essas mensagens sobre a família de Deus. Vale a pena refletir em como Deus nos adotou para ser filhos e como Ele deseja uma vida digna que leva a nossa salvação e a glória do nosso Senhor.